O devocional de hoje está em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos fazer a leitura. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está sempre me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o justo juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Hoje vamos meditar sobre oração. Vamos enfatizar aqui no texto: orar sempre e nunca desanimar. E aí, outra parte importante no texto que podemos destacar é essa parte aqui, ó. Por algum tempo ele se recusou. Essa é uma parte importante de destacar, porque na nossa corrida, na nossa caminhada, encontraremos muitos obstáculos. E nem sempre as coisas vão fluir do jeito que a gente imagina. Às vezes, Deus coloca até mesmo algumas provações no caminho para testar a nossa perseverança, para que possamos nos tornar mais pacientes, mais longânimos, perseverantes, determinados. Ou seja, isso tudo aqui vai provar a nossa fé. Então, por algum tempo, ele se recusou. Se ela desistisse aqui, ela não veria a resposta de Deus, ela não contemplaria o milagre. Então, lembre-se que é só por algum tempo. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente, vai entrar aqui, ó. Mas finalmente, de tanto aquela mulher perseverar em oração, chegou o dia que, finalmente, aquilo que ela tanto queria começou a acontecer. Então, aqui podemos ver que é uma pessoa perseverante, uma pessoa que tem compromisso, que tem prazer e se deleita em orar ao Senhor. Um outro verso que podemos olhar sobre oração é lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem, o quê? Orem continuamente. Então, mais um verso aqui mostrando que a oração, ela tem que ser contínua. Não é uma oração de um dia, 2 dias, uma semana, 3 meses. Não. É uma oração contínua, uma oração perseverante. A gente também pode ver esse verso aqui, olha, Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Vou frisar isso aqui, olha, antes de tudo. Olha que importante. Não é depois de tudo. Não é depois daquilo que você pediu e conseguiu. Não é depois de ter tentado tudo você parar para orar. Não. Devemos entender que a oração não é a última tentativa de dar certo. Não é a última carta na manga. Mas a oração tem que ser base na nossa vida. A oração tem que ser base de um relacionamento com Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Ou seja, ele aqui está pedindo para orar
para que a palavra seja compartilhada, para que rapidamente se propague a palavra do Senhor. Eles entendem que melhor do que a força do próprio braço, melhor do que as palavras que saem de suas bocas, melhor do que todo o seu intelecto e capacidade, é uma vida de oração ao Senhor. Uma vida de oração tem muito mais poder, é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa que podemos encontrar em nós. Então, que o devocional de hoje te motive, te inspire a ter uma vida de oração, a orar continuamente ao Senhor. Amém?